Agora, dê logo seu bom dia, doutor Atualpa. Que prazer contar mais uma vez com o senhor aqui. Bom dia. Bom dia, Moés. Bom dia aos ouvintes. A gente que agradece aqui sempre a oportunidade de estar participando. Apertou no mato, reflete na casa, reflete na cidade, doutor? Por exemplo, percevejo quando aparece, carrapato quando aparece, um bocado de coisa desse quando aparece, quando morcego aparece, acontece mais, quando prolifera. Apertou na agricultura, vem exatamente para a criatura, doutor? Moés, é o seguinte, as pragas, de uma forma geral, elas têm a natureza ela tem todo o ciclo integrado, tá? A integração desde o menor, vamos dizer assim, ao menor indivíduo ao maior. O que é que acontece com essas pragas muitas vezes? A gente tem que lembrar que a gente tinha originalmente, por exemplo, um ecossistema, uma variedade de plantas, de animais. Quando você corta aquilo ali para criar uma cultura, aquilo pode causar um certo desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode representar o quê? Algumas pragas, alguns insetos que tinham ali, eles vão buscar um novo ambiente de vida, bem como aqueles que naquele novo ambiente melhor se adaptarem, podem se proliferar muito rapidamente. Então essas pragas geralmente surgem por esse desequilíbrio local. E dependendo do tipo de praga, obviamente, ela pode migrar de um lugar para o outro. Eu não comparo nem só praga, eu comparo a própria migração animal. Então, por exemplo, capivara. Eu não espero encontrar capivara em Fortaleza ou nos municípios vizinhos. Mas há um desequilíbrio tão grande no Brasil que a gente, por exemplo, já teve casos de capivaras na praia de Iracema. Por que e como ela chegou lá? É o resultado de um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio ele pode realmente alterar, como eu digo, do menor indivíduo para indivíduos maiores. Então, a gente pode esperar que cada vez mais o ambiente urbano ele seja surpreendido por estar se deparando com encontrar coisas, seres do menor ao maior que antigamente nós, teoricamente, não veríamos. Doutor, eu não sabia disso, eu soube semana atrasada. A gente falou sobre capivara aqui, eu falei até na existência da capivara ali nas beiradas do rio Tietê, lá em São Paulo. Ela inclusive sobrevive a toda a poluição do rio ali, eu não sei nem como é que ela deve ter realmente uma resistência muito grande. Mas de repente eu estava conversando com um amigo meu, aqui em torno, por exemplo, da região metropolitana de Fortaleza, em alguns sítios isso já está virando praga, doutor. Guaiúba, Maranguape. Verdade, a gente já tem uma população, uma superpopulação, e isso é o resultado de um desequilíbrio. Qual é esse desequilíbrio? A capivara, ela tem um poder de adaptabilidade muito bom, um animal rústico, resistente, e ele não tem um predador natural. Ou seja, os predadores da capivara, eles nem estão, por exemplo, nessa parte do Nordeste, mas também estão numa quantidade muito menor. São animais que não se adaptam muito fácil à região urbana, onças, outros predadores. Então, elas encontram um ambiente propício de proliferação. Ela reproduz até em beira de esgotos, doutor? Ela tem uma adaptabilidade ao animal que tem uma afinidade muito grande por locais com água. Então você vai encontrar ela muito mais fácil perto de rios, riachos, açudes, lagoas, né, e outros mananciais. Ela gosta desse ambiente e, obviamente, tendo a disponibilidade de alimentação. É um animal que come quase todos os tipos de planta, tem essa facilidade, ela tende realmente a ter uma taxa de prolificidade muito boa. Me diga uma coisa, diz que ela tem um piolho, que ela tem um parasita, que é um negócio super perigoso, doutor? Ela, como outros animais, ela pode ser parasitada. No caso dela, qual é o risco? É o carrapato. Tem um carrapato que se adapta muito a ela, que a gente chama de carrapato estrela, e esse carrapato, ele é o responsável pela disseminação de uma doença chamada febre maculosa. Nós temos casos esporádicos aqui no estado do Ceará, mas muito raros, e aqui, ao que parece, não está correlacionado estreitamente às capivaras. Mas hoje no Brasil eles representam um problema mais grave, principalmente na região sudeste, Minas, São Paulo, inclusive com óbitos todos os anos, e aí sim, parece estar muito mais correlacionado à presença e à superpopulação desses animais. Me diga uma coisa, qual é a diferença do carrapato para o percevejo, doutor?
São bichos diferentes, mas eles se classificam, vamos dizer assim, na nossa divisão biológica, né, são espécies diferentes. Os dois podem ter uma coisa em comum, que é o que? Eles fazem essa agressão aos animais, como se fosse o que a gente chama de picam os animais, faz essa picadura. O carrapato, então, ele precisa realmente desse repasto, faz parte do ciclo dele, então ele precisa fazer o repasto, se alimentar do sangue, da fêmea principalmente, para poder fazer a postura adequada dos ovos e proliferação. Mas o carrapato, em geral, eles são animais um pouco maiores que os percevejos, entendeu? Mas realmente são dois animais, dois insetos, digamos assim, que agridem, e por isso a gente tem. Mas a diferenciação melhor, muitas vezes, não faz a olho nu. Tem que ter um conhecimento técnico para até a olho nu conseguir diferenciar. Isso aí, geralmente, quem faz são especialistas, biólogos, entomologistas e outros que conseguem, pegando a amostra, fazer essa diferenciação. E, obviamente, a gente tem várias espécies que a gente, vamos dizer assim, caracteriza como carrapato e caracteriza como percevejo. Então, dentro dos próprios carrapatos dos percevejos, você tem espécies diferentes. O próprio carrapato, falei para você um exemplo aí da capivara, que é um carrapato chamado amblioma, e você tem outros carrapatos, não é o mesmo que a gente costuma encontrar em gado, por exemplo, que já chamamos de boófilos, o ticão, que a gente já chama de ripcéfalos. Então, tem diferenças entre os carrapatos. O carrapato, por exemplo, quando ele engorda o suficiente, que ele passa, que ele está totalmente, fica assim, até um pouco asqueroso, ele fica muito parecido com o casco do caranguejo vivo, assim, quando ele dilata, quando ele está bem alimentado. Dali, por exemplo, ele tem um tempo de vida, ele pode durar quanto tempo um carrapato? O carrapato, ele dura, dependendo da espécie, ele pode durar alguns dias ou até meses. O problema é porque o carrapato, os insetos, de uma forma geral, eles têm fases de vida, é diferente do humano. Então, em geral, ele tem aquela fase adulta, que é o que a gente encontra nos animais. Quando ele faz a postura dos ovos, esses ovos vão eclodir outras fases. E aí varia de espécie a espécie. Mas, enfim, muitas vezes os produtos químicos que a gente utiliza para combater essa praga adulta, ela não vai conseguir combater essa fase de ovos ou essas outras fases que a gente chama, por exemplo, de ninfas. Quando é, por exemplo, um mosquito, são as larvas. E aí você tem que ter princípios que vão ser utilizados para cada fase. Porque muitas vezes você mata ali o animal adulto, mas você tem disseminado no ambiente ovos ou ninfas, e daqui a 15 dias, um mês, você vai ter novamente uma infestação de carrapato, porque você eliminou os adultos, mas aqueles ovos eclodiram e deram origem a novos carrapatos que se transformaram em indivíduos adultos e vão voltar a parasitar. Então, o controle de praga tem que ser muito bem feito, por profissional habilitado, tem que ser acompanhamento. Muitas vezes uma só aplicação ela não resolve um problema de infestação, né? Porque precisa de suporte técnico para dar orientação e acompanhar. Quando eu era menino, que era feito, por exemplo, a limpeza nos peitos das vacas, lá na fazenda da minha avó e tudo, o pessoal da sabedoria mais antiga pegava aquele carrapato e colocava no fogo. É a tentativa da eliminação, por exemplo, da espécie, não? Você não consegue eliminar, obviamente, porque é muito difícil eliminar uma espécie, mas a recomendação realmente, tem algumas pessoas que dizem, vou botar aqui, vou apertar, vou estourar. Por que aquilo não é adequado? Porque às vezes você está estourando uma fêmea e quando você faz aquela que amarra, que pisa, por exemplo, aqueles ovos vão ser espalhados. Então, realmente, a recomendação ideal que a gente diz é essa. Tem gente que queima, tem gente que joga dentro do vaso sanitário, do esgoto e deixa aí. Então, é realmente essa eliminação, porque quando você faz a utilização do fogo, você está realmente eliminando também os ovos. É uma forma de eliminação. Não à toa, é muito comum também você utilizar aquele sistema de, vamos dizer assim, de limpeza, que não é bem uma limpeza, onde você usa a vassoura de fogo. Então você pega e coloca fogo em alguns locais. Então aquilo é muito efetivo, porque além de eliminar a praga, muitas vezes adulta, também elimina essas fases iniciais. Doutor Atualpa, eu vi aqui, fui ler de madrugada, às vezes eu perco, acaba quando fica envelhecendo, vai perdendo um pouquinho o sono, né? Aliás, perde um bocado de coisa, mas perde principalmente o sono. Ou dorme preliminarmente, dorme cedo,
e acorda de madrugada. Eu estava lendo, o percevejo pica, mas não transfere doença, não transfere nada, não, doutor? Até hoje, que a gente saiba, eles não aparentam ser vetores de doenças, pelo menos não doenças de interesse de saúde pública, como a gente chama, né? Então, por exemplo, o carrapato, eu citei aí a febre maculosa, mas eles podem ser correlacionados à transmissão de outras doenças. Em animais, isso é muito mais visível, né? A gente tem uma gama muito maior de doenças que se tratam em animais, que os carrapatos eles têm essa importância clínica. O percevejo, aparentemente, não. O problema do percevejo é muito mais os problemas relacionados a essa picada dele, ou seja, a irritação, problemas dermatológicos que podem vir. A gente lembra que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras. Então, às vezes, essas picadas, elas podem realmente gerar um prurido mais intenso, uma reação alérgica inflamatória mais intensa, que muitas vezes a pessoa precisa ir ao médico, tomar algumas medicações. Então, geralmente, o problema no humano do percevejo é muito mais a questão da irritabilidade e do problema dermatológico de pele em si, do que necessariamente a transmissão de doença. Doutor, me diga outra coisa aqui, tem 3 ou 4 perguntas para encerrar meu papo com o senhor, mas eu tenho, assim, alguma curiosidade. Por que é que esse percevejo foi encontrado por enfermeiras nas camas de repouso e em alguns vasos contendo sangue? Porque o percevejo também é viciado, também é fissurado por sangue, doutor? O percevejo também pode se alimentar, e quando ele pica o humano, obviamente, ele pode fazer essa procura. A gente lembra que, em tese, sempre que você tem vamos dizer assim, agressão à pele, você tem uma vascularização muito grande. Então, ele acaba utilizando isso para alimentação. Diferente do carrapato, o carrapato, ele, em geral, precisa estar no hospedeiro sempre, o ambiente dele é outro. Os percevejos, eles têm realmente uma disponibilidade, por serem menores também, a se acumular e ficar nessa história de colchões, de estofamentos, né? Então, eles são animais que têm habitats, estilos de vida, digamos assim, diferentes. O percevejo, ele consegue ter muito mais adaptabilidade no ambiente urbano, dentro das residências, do que propriamente os carrapatos. Os carrapatos, eles vão desse link com o animal mais próximo, que não só humano, para conseguir se proliferar e conseguir se estabelecer no ambiente. Não à toa é raro você ter problema com carrapato dentro do ambiente. Quando você vai ter, geralmente, dentro da casa? Quando você tem um cachorro, muito cachorro, quando você está muito próximo, por exemplo, no ambiente rural, de onde os animais ficam, do estábulo, mas, no geral, é onde esses animais ficam com mais frequência. O carrapato pegar humano é um fato raro, digamos assim, é uma exceção. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O que queima na pessoa é o potó? É a urina do potó que é quente? Por que aquele choque tão contundente que a pele já começa, por exemplo, a ser perdida? Por que é que estoura tudo quando você é mijado pelo potó no interior, doutor? Alguns animais a gente chama de mijo, mas na realidade a gente, tecnicamente, são secreções, né? Esses animais, eles têm uma capacidade no seu corpo, essas secreções, elas terem componentes que são, vamos dizer assim, que eles acabam escarificando, causando reações inflamatórias e alérgicas. A gente pode comparar como se fossem animais, como se fossem peçonhas. Por exemplo, tem aranhas que fazem isso, elas têm uma substância que pode realmente corroer a pele, causar lesão. Então, são substâncias realmente que esses animais têm, que eles produzem, que em contato com a pele, elas realmente causam essa reação inflamatória. Então, vamos dizer assim, é um componente natural para esse animal, mas que não é natural para o humano. Seria uma enzima, doutor? Seria o quê? Uma enzima? Então, podem ser vários componentes, entendeu? Às vezes pode ser um componente proteico, enzimático, aí já é uma característica da composição. Depende muito da espécie. A sará, por exemplo, a mijada de potó é 7 dias, tem que ser aplicada alguma pomada, algum creme em cima, ou é melhor deixar desenvolver e desaparecer? A tendência é que desapareça, passar ali aquilo, ela não vai ter nenhum componente que vai alterar internamente, então
você passando algum produto, uma pomada cicatrizante, um anti-inflamatório, ele naturalmente vai cicatrizar. O que a gente sempre recomenda, mas é ter um risco, procurar o atendimento. Calma, seu delegado, ele pegou a carninha minha. Seu delegado, pegou minha irmã minha. Clemilda hoje, tá completando aniversário hoje. Clemilda. O do Poté é mais tranquilo do que outras coisas. Mas em geral ele vai parar por si só. Você só tem que ter cuidado, porque se essa reação for mais intensa, alguma coisa, é ideal que você procure o médico. Me diga outra coisa, doutor, vamos lá então lhe perguntar. Existe um negócio chamado mosca de chifre, que chega até, por exemplo, a chupar o gado, a chupar a vaca, a explorar a vaca, às vezes até a ela chegar a uma anemia profunda. A mosca de chifre, ela é muito parecida com a nossa mutuca. Mutuca é aquela mosca que só tem, por exemplo, aquele ferrão, mas que te bota do mato para casa quando está nascendo a folha de pacu-pacu, quando está começando a aparecer o bomburral, quando está começando a nascer a primeira vegetação daquelas primeiras chuvas. Aquela mutuca, por exemplo, fica intolerável na zona rural. Qual é a diferença da mosca de chifre para a mutuca, doutor? As duas são muito parecidas, mas a mosca de chifre, ela tem esse hábito de procurar muito mais os animais, porque, como você bem falou, ela tem esse hábito de realmente, vamos dizer assim, aperrear e buscar picar mesmo os animais. O período de chuva, esses outros que você bem falou, é o período propício ideal por quê? Porque esses animais, esses espécies, eles precisam desse ambiente de matéria orgânica, estrumo, para facilitar a proliferação. É onde conseguem pôr mais ovos, esses ovos conseguem eclodir. Então, esse ambiente de água, com esterco, com matéria orgânica, é o ambiente ideal para a época de proliferação deles. Então, é uma época realmente que eles aparecem mais. Eles são componentes naturais do ambiente, ou seja, eles fazem parte dessa nossa fauna e silvestre, principalmente, ou seja, estão presentes no campo. E quando é esse período, realmente é o período que eles mais conseguem reproduzir. Doutor, eu vou lhe fazer a última pergunta, mas o Lacerda parece que está curioso e quer fazer algumas indagações. Vamos lá, estava olhando sobre a história do escorpião. Estamos no dia 1º de setembro. E dizem que o escorpião maltrata mais a nível de Nordeste em agosto e setembro. É vero ou não é vero? É fake? Não, Moésio, isso não é verdade. Existem algumas propagandas nesse sentido, a gente desmistifica. O escorpião está lá o ano todo. O que acontece para nós em Fortaleza? Isso é muito variável. Na época de chuva, a chuva acaba desalojando esses animais, porque são animais que vivem em ambientes escuros, escondidos. Ele está lá debaixo de uma pedra, ele está lá debaixo de alguma coisa e a água entra ali e ele se incomoda, é isso? Perfeito. Aí se incomoda e vai buscar um ambiente mais adequado, um ambiente mais seco. E se encontrar algum besta pelo caminho, ele pica. Exatamente. Então a gente lembra que em alguns locais do Nordeste, por exemplo, não é que chova mais, mas em agosto ainda chove bem. Né? Não aqui para o Ceará, mas, por exemplo, às vezes algumas regiões da Zona da Mata, em Pernambuco e outros locais do Brasil pode ter esse aporte. E aí as pessoas fazem essa correlação. Mas não tem nenhuma correlação. A única correlação é que no período chuvoso desaloja esses animais, eles vão procurar outro local de abrigo, então eles podem ser mais facilmente vistos, tá? Mas a atividade deles é a mesma durante o ano, é o mesmo risco. Agora, tem uma correlação direta realmente para nós no Ceará, principalmente, o primeiro semestre, que é o período chuvoso, ou seja, a gente mexe mais com eles sem querer. Eles vão se locomover mais, vai ter mais chuva, então a tendência é que essa locomoção deles acabe tendendo a um acidente com humanos. Lacerda, fica à vontade, Lacerda. Você já tirou tantas dúvidas aí, e nós temos que liberar o doutor Francisco Atualpa Soares Júnior, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina. Eu vou passar uma informação para ele, eu acho que ele já sabe, que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde, está convocando, e também da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, convocando médicos veterinários classificados na seleção pública do edital 0066/2023. Só não diz aqui a quantidade de médicos veterinários, doutor Atualpa.
Tá, não, a gente fica feliz. Tem um dedo no trabalho do Conselho, da articulação com a Prefeitura também, né, de mostrar a necessidade realmente de reforço do quadro e, obviamente, para a Prefeitura e para a população, é um alento da gente ter vamos dizer assim, mais profissionais no quadro para poder atender a população. São tantos problemas, tantos agravos que realmente, assim, Fortaleza vem sendo destaque nos últimos anos em diversos desses índices ligados à parte animal, justamente por esse recurso e essa qualificação, né? Então, obrigado pela divulgação primeiro, e aí espero realmente que esse recurso possa dar suporte e melhorar ainda mais esses índices. Está faltando médico veterinário ainda para atender a comunidade animal? Não, assim, a gente tem duas situações, né? O atendimento animal, que é ligado à proteção animal, e a parte mais ligada à saúde pública, controle de praga, que é ligado à saúde em si. Na realidade, Jota, se a gente for colocar a necessidade da população, eu sou bem honesto, qualquer local desse país tem carência de qualquer profissional que seja, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, veterinário, não é diferente. A gente tem que entender essas dificuldades também. Da nossa parte, realmente, quanto mais qualificar, quanto mais tiver, melhor. Agora, obviamente, eu não sei quanto a prefeitura chama, mas se ela chamar 10 vezes mais, ainda vai ter necessidade, ainda vai ficar animal sem atendimento. Realmente a demanda por saúde, não só humana, mas animal, ela é uma crescente. Muito bem. Aqui tem uma pessoa de Maranguape que me ligou entre Maranguape e Palmaça, pediu só para não ser revelado o nome, mas vai. Quando é que o cururu representa perigo? Quando é que aquele cururu pega aquela urina que pode até cegar, que pode até lesionar a pessoa? Tem realmente o sapo envenenado? Tem aquele sapo, por exemplo, que pode levar a pessoa até a óbito, doutor? Os sapos, eles excretam realmente uma substância que pode ser venenosa. Então, a gente não recomenda o contato, se for fazer contato com equipamentos de proteção. Ou uma pessoa que tenha qualificação, que saiba fazer o manejo, né? Então é só ter o risco. Chegou você espantar ali com a vassoura, obviamente sem agredir, né? Tirar ele de perto, evitar que outros animais, como cães ou gatos, que às vezes o cão ou o gato pode chegar perto, pode tentar morder, e realmente essa mordedura pode fazer com que ele acabe se intoxicando, entendeu? Mas nada que represente um risco assim iminente, não. É só você ter cuidado. Isso eu falo para todo animal. O animal não é para ser manejado sem realmente o devido cuidado. Até um cão ou um gato, que muitas vezes todo mundo brinca, gosta, mas se for um animal de rua, um animal que você não tenha conhecimento, evite. Né? Esses contatos, eles podem ser geradores de problemas, com agressão, uma intoxicação. Então, o correto é evitar e deixar para um profissional, alguém que trabalhe na área, que seja qualificado para fazer esse manejo. Se a pessoa sentir que esse sapo contaminou, soltou essa enzima, a pessoa vai a um posto de saúde rapidamente, doutor? Se você tiver um contato de forma que pegou numa mucosa, no olho, na boca, alguma coisa, sim, é bom procurar a unidade, porque a tendência é que você possa, depender da espécie, ter realmente algum problema. Então, no caso do Ceará, qualquer coisa envolvendo essa questão de intoxicação, a referência é o Instituto José Frota, o setor lá de toxicologia. O que chama hoje, acho que é NOATOX, já foi CEATOX, enfim. Nesse caso do sapo, por exemplo, o tratamento é o mesmo soro antiofídico ou não? Não, o soro antiofídico é específico para cobra e depende da espécie. Cada animal você pode ter uma conduta ou um soro específico, entendeu? E às vezes ele nem utiliza soro. Por exemplo, acidente para escorpião que a gente tem aqui, a gente não utiliza soro, a gente trata em geral a sintomatologia. Isso é uma conduta 100% clínica e médica. Então o médico vai avaliar o tipo, como foi, quais são os seus sintomas e vai lhe orientar. Doutor, a última pergunta agora é a última mesmo. Em Fortaleza teve durante muito tempo um restaurante de gia, Padagia, que começou na Zé Bastos, era ali quase esquina com Alexandre Baraúna, e que hoje é no caminho de Pacatuba, depois do Maracanaú à esquerda, ou perto de Maracanaú à esquerda de quem vai. É a gia que pode ser consumida pelo humano, doutor? Mas a gente brinca que, em tese, quase todo animal pode ser consumido. Hoje, isso antigamente era mais comum. Hoje, com a questão de responsabilidade sanitária, de direitos dos animais, da questão do que é silvestre, o
vamos dizer assim, os animais silvestres que podem ser consumidos de produção, a gente tem todo um regramento. Mas especificamente tem de ver, aí já não é muito a minha área. O que a gente pode falar é que tese, por exemplo, a gente usa até um exemplo daqui, um peixe chamado baiacu, que é extremamente venenoso. Se você não souber tratar e fizer o consumo, você pode inclusive ir a óbito. Então é realmente você entender o que é o animal. Muitas vezes o problema do animal está em glândulas que podem estar presentes na pele. Então você fazendo a retirada correta dessa pele, dessa glândula, sem contaminar o produto, não tem problema o consumo, né? Então é realmente... A pessoa me disse aqui pela linha interna que a gia comestível tem uma barra vermelha exatamente na capa dela, na pele dela. Tem isso ou não tem? Mas aí você está entrando numa área muito específica, eu peço até que eu respeitar, tranquilamente. Ok. Doutor Tuapa, mais uma vez, foi muito bom. É muito bom conversar sempre. A gente vai voltar outras oportunidades. Que Deus lhe abençoe, viu? Amém, Moisés. Eu que agradeço. Lhe agradeço sempre aí a disponibilidade do horário, da rádio. A gente está sempre à disposição. Valeu. Lacerda, vamos lá então.